vamos ouvir o Gianfranco, o mestre Gianfranco, que vai complementar e vai falar um pouco também sobre o plano de gerenciamento. Jean, bom dia, novamente. A palavra, você está com o microfone desligado. Perfeito. Agora sim. Maravilha. Okay. Obrigado, Jean, obrigado pela sua predisposição em participar desse evento. Você é um parceiro de sempre. Muito obrigado. E aí você tem aí seus 35 minutos, 40 minutos. Vamos, o que você puder aí, passar para o pessoal. Eu tenho certeza que todo mundo vai ficar muito feliz e muito satisfeito com o que você tem para passar. Bom dia, fique à vontade. Obrigado, Bacili. Você já botou uma expectativa aí, mas primeiro, Bacili, cumprimentar o Rodrigo Vassa, né? Excelente apresentação, de poder de síntese, né? Em pouco tempo ele fez um resumo muito interessante do PGR, né? Ficou muito bem explanado. É que as outras apresentações dos colegas, né? Dos meus ex-colegas aí, o Rubens Patrumi ontem, Flávio, Toninho hoje, né? Então a gente teve... todos eles falaram um pouco do PGR. E eu vou procurar também uma outra vertente aqui. Então, eu vou compartilhar primeiro aqui minha apresentação. Pronto. Abriu aí, Bacili? Apareceu? Beleza. Só falta colocar no modo de apresentação, tá, Jean? Acho que deu um delay aí. Acho que deu agora? Deu numa apresentação? Não? Não, ainda não, ele não. Então, vou fazer de novo. Vou começar do zero. Porque... Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos compartilhar novamente. Opa. Deixa aberto aqui. Bravo. Tá no modo apresentação? Ainda não. Ué, por que ela não está indo? No teste deu tudo certo, né? Se você colocar na tela cheia aí, ele... Mas aqui, só se eu pedir o seguinte, por que não está dando certo aqui? Vamos novamente, mais uma tentativa. Não, pode, eu acho que se clica no tela cheia, ele vai. Tá, vamos ver. Exibir. Tela cheia, mas está aqui. Não foi ainda. Dá uma paciência, vai. Eu vou tentar fazer assim mesmo. Vê se ele roda, né, pelo menos. Se você quiser, a Vitória já está com ele aí pronto, ela pode compartilhar para você. Vamos fazer, então? Vamos, Vitória, por favor. Bravo. Muito bem. Eu consigo fazer ele virar? Não, tem que pedir para ela, né? Beleza, então. Bom, vamos dar andamento, então. Vamos para o próximo slide, então. Esse painel, né, moderado aí pelo Bacili, a gente vai falar sobre o GRO-PGR na construção civil. Próximo. Olha, a gente lembra que acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são uma questão probabilística. O que é isso? A gente tem levantamentos estatísticos que demonstram que os acidentes e as doenças acontecem. Por exemplo, o último dado estatístico oficial da Previdência mostra que em 2020 nós tivemos uma faixa de 1.800 acidentes fatais, infelizmente, no Brasil. O que isso pode demonstrar para nós? Como isso é uma questão probabilística e estatística, nós podemos prever que agora, em 2021, infelizmente, nós tenhamos um número muito parecido. Talvez em 2020, em função da pandemia, nós tivemos uma redução do número de acidentes, até pela redução da produção, da estrutura em função da doença, mas nós podemos afirmar que em 2021 nós teremos aproximadamente 2.000 acidentes fatais. Eu não sei quando, nem quem, nem aonde, mas infelizmente eles vão acontecer. Para que isso não ocorra, nós precisamos implementar alguma sistemática diferente da que vem sendo aplicada hoje. Então, é necessário isso. Então,
Acidentes de trabalho e doenças ocupacionais são uma questão probabilística e, portanto, próxima. Quanto melhor for a gestão de segurança e saúde do trabalho, menor vai ser a probabilidade da ocorrência de acidentes e doenças ocupacionais, né? Lembrando que o gerenciamento de riscos de forma total auxilia as organizações no estabelecimento de estratégias para atingir seus fins. Aqui, no nosso caso, nós queremos uma melhoria da gestão de segurança e saúde, reduzindo os índices de acidentes e doenças do trabalho. Próxima. Lembrando, é que ela não está funcionando aí, ficou fora, né? Mas lembrando, em 3 de janeiro, agora próximo, o PCMAT deixa de existir e entra no lugar dele o PGR. Por isso que o Bacili comentou, o governo deu um prazo interessante para que a gente possa atualizar essa sistemática, né? Então, as empresas têm que começar a se preocupar com o PGR, porque a partir de janeiro ela vai estar, deve estar vigente. Lembro também que toda norma nova recém-implantada, ela tem o critério da dupla visita pela Auditoria Fiscal do Trabalho. Os auditores têm 90 dias de prazo, estabelecem, desde o início de uma nova normativa, para que a fiscalização seja mais orientativa e não punitiva. Então, vocês vão ter um prazo aí também, um pouco mais, mas é importante que a gente tenha esse PGR. Os objetivos, né, são a melhoria contínua e sustentável das condições de segurança e saúde, né, com redução de acidentes. Mas lembramos que os PCMATs em vigência antes do 3 de janeiro, eles vão ter validade para aquelas obras. Então, os PCMATs vigentes antes de 3 de janeiro, eles vão continuar válidos até o fim da obra. Portanto, essas empresas, essas obras não vão precisar fazer o PGR, certo? Próxima. Lembrando aqui mais alguns detalhes, né? A ideia do PGR é que ela abrange os perigos e riscos ocupacionais existentes. Então, o PGR, ele tem o inventário de riscos ocupacionais e o plano de ação, que é a identificação de perigos, a avaliação de riscos, o que o Rodrigo já mostrou para a gente. Lembrando outra coisa muito importante, o PGR da construção civil, ele é único. A obra vai ter um único PGR. E como foi falado, as construtoras, as contratadas, vão entregar os inventários de riscos para a tomadora, para a construtora principal. Próxima. O gerenciamento de riscos ocupacionais, ele é amplo, ele é o guarda-chuva, em filosofia, ele é o gênero da gestão de riscos, é o que eu preciso fazer para conseguir reduzir isso aí. A norma estabelece alguns critérios. Por exemplo, ela fala que o GRO tem que constituir o PGR. Então, é importante que eu constitua esse PGR. Agora, o GRO também, ele indica a necessidade de que sejam analisados todos os acidentes do trabalho e as doenças ocupacionais, identificando as suas causas e implementando essas medidas de proteção que vão mitigar ou reduzir essa possibilidade de novos acidentes no plano de ação. Eu preciso também ter os procedimentos aos cenários de emergência. Então, cenários de emergência, nos procedimentos, é obrigação de eu ter dentro da minha construtora, dentro da minha obra, identificar esses cenários, quais os perigos e as medidas para eu poder implementar essas respostas a cenários de emergência com relação a primeiros socorros, acidente, resgates e assim por diante. Então, são vários cenários que eu encontro dentro da obra que vão ter que estar estabelecidos nesse plano de emergência. Eu lembro que o plano de emergência também é um dos calcanhares de Aquiles do sistema de gestão, porque na construção civil, em anos de fiscalização, a gente observou que esses procedimentos são muito fracos e superficiais. Então, a gente vai ter que evoluir muito nesse sentido. A ideia do procedimento de plano de emergência é exatamente a gente fazer o que aí, nesse caso? É mitigar as consequências, não é? E eu preciso da interação com todas as normas, como foi falado, mas isso a NR1 estabelece para qualquer organização. No caso da construção civil, além de tudo isso, eu vou precisar do projeto das áreas de vivência elaborado por um PLH. E ele vai ter que atender os critérios da NR 18 e 24, né, no seu dimensionamento. Outra coisa importante é o projeto das instalações elétricas provisórias, temporais, porque das temporárias.
E isso vai ter que ter uma série de critérios também. Eu preciso avaliar capacidade de carga instalada, eu preciso identificar o nível de proteção dos meus quadros de força, dimensionar toda a parte. Então, vou ter que ter um memorial de cálculo, planta, diagrama unifilar, para estabelecer exatamente a segurança do processo. E eu vou precisar também dos projetos de todos os equipamentos de proteção coletivas e os sistemas de proteção contra a queda, minhas linhas de vida, guarda-corpos, proteções contra aberturas no piso, eu vou precisar de projeto para tudo isso. E, além disso, ainda a NR 18 estabelece que o seu PGR, né, o PGR da construção civil, tem que ter uma relação dos EPIs com as suas especificações técnicas de uso. Tá? Próxima. Bom, outra coisa interessante que no PGR, ele fala, é obrigatória a elaboração e implementação do PGR nas obras, contemplando os riscos ocupacionais, suas medidas de controle, lembrando, frentes de trabalho devem ser considerados na elaboração e implementação do PGR. E esse PGR também tem que estar atualizado de acordo com a etapa em que se encontra o canteiro de obras, ok? Então, esse PGR vai ser melhorado, vai evoluir durante até a obra, com o acréscimo, né, do inventário das contratadas, que vai contribuir para a sua elaboração. Próximo. Já foi comentado aqui, né, o PGR, diferentemente do que está escrito na NR1, que fala que a elaboração e a implementação do PGR é uma obrigação da organização. Na construção civil, no PGR das obras, aí fala que a elaboração do PGR vai ser através de um profissional legalmente habilitado na área de segurança, que é o engenheiro de segurança. E lembrando, qual que é a diferença de implantação e implementação? A implantação é iniciar um processo, um procedimento, um programa. Agora, a implementação, aí sim é diferente, é colocar em prática, fazer aquilo rodar. Então, a implementação é como fazer, estabelecer e implementar, né, toda essa sistemática. Próxima. Também foi falado, exceção, né, com obras até 7 metros de altura e com 10 trabalhadores, ele pode ser elaborado aí pelo técnico de segurança do trabalho. Próxima. Outra coisa importante, o Rodrigo mencionou muito bem aqui, foi interessante, porque a gente ouve muito, por exemplo, no glossário da NR9, hoje atual vigente PPRA, ela define perigo como risco, então é diferente, a gente aprendeu errado a definir perigo e risco. Porque a gente usa até hoje, erroneamente, falando exposição ao risco. Nós não nos expomos a um risco. Na verdade, a gente se expõe a uma condição perigosa, a um perigo, que aí vai gerar um risco de acidente ou doença. Então, o risco é a consequência da exposição a um perigo. E o risco a gente calcula, né? Ele tem um valor, como o Rodrigo mostrou no exemplo. A gente pode dizer que um risco é o perigo dividido pelas medidas de controle. Quanto maior as medidas de controle, menor vai ser o perigo. E lembrando que nós vivemos constantemente expostos a perigos. A gente convive com riscos no nosso dia a dia. Então, o que a gente busca fazer é tentar eliminar aquele perigo quando possível ou sempre trazer aquele perigo e o risco para um nível satisfatório onde a gente pode conviver com ele. Próximo. E lembrando que tem a hierarquia das medidas de controle, e outra coisa muito importante em qualquer sistema de gestão, e qualquer sistema de gestão de segurança e saúde que está estabelecido na NR 45000, na ISO 45000, ela fala o seguinte, implementar as medidas de prevenção, aí já estamos falando do plano de ação, né? Ouvidos os trabalhadores de acordo com a seguinte prioridade, ou seja, além de eu ter que informar o trabalhador sobre os riscos inerentes, ter que falar sobre as medidas de prevenção, ouvi-los na identificação dos perigos e da classificação dos riscos e na proposta de medida de controles. Então, a gente sabe, né? Todo mundo já sabe, decora. Primeiro, a eliminação do fator de risco. Segundo, minimizar os controles através de medidas de proteção coletiva. Se não for possível, para medidas administrativas ou organizacionais. E, por último lugar, as medidas de prevenção com proteção individual. Próxima. Então, eu vou mostrar agora para vocês um exemplo. O que a gente faz para eliminar o fator de risco ou o perigo trabalho em altura. Eu tenho um perigo que eu tenho uma atividade sendo feita em altura. Eu posso substituir aquela atividade de fazer uma inspeção usando, por exemplo, um drone, onde eu não ponho mais o trabalhador, né, exposto àquele perigo com o risco de queda. Eu posso também substituir, eventualmente, um produto químico danoso por um menos danoso, por um que não cause doenças para o trabalhador. Então, a substituição simplesmente de um produto químico, por exemplo.
Próximo. Quando a gente fala agora de proteção, próximo. A utilização, então, das proteções coletivas. A proteção coletiva é uma medida, porque ela é considerada passiva, ela não depende, né, do trabalhador para que ela funcione. Então, ela funciona de forma harmônica, ela está lá para proteger que um evento não programado aconteça, que seria, por exemplo, a queda aqui, onde eu tenho um envelopamento de um prédio ou um guarda-corpo no andaime. Próxima. A minimização e controle dos fatores de risco com medidas administrativas ou de organização do trabalho elas são menos eficazes que as que a gente mostrou anteriormente, mas elas, em conjunto, elas ficam mais robustas. Por exemplo, sinalização é uma medida administrativa. Eu tenho, por exemplo, uma barreira que não é uma proteção coletiva, mas é um aviso de que não deve ser ultrapassado um local. Treinamentos de capacitação, um DDS, um reforço de uma informação, é uma medida administrativa. Lembrando também que a medida administrativa ou de organização, eu mudo a forma da pessoa trabalhar em função da exposição a determinado perigo. Eu faço um rodízio de atividades, onde eu reduzo o tempo de exposição a determinado agente, a determinado perigo. E é importante lembrar que também campanhas são medidas interessantes administrativas, que elas buscam motivar os trabalhadores a fazer uma proteção mais assertiva. Esse tipo de proteção não é tão eficaz quanto uma proteção coletiva, é lógico, né? Próximo. Agora o EPI. O EPI, ele, por ser a última proteção, ela tem que ter uma proteção eficaz. Só que todo EPI não dá uma proteção eficaz porque ele simplesmente diminui ou atenua o efeito da consequência. O ruído, por exemplo, vai continuar existindo, mas eu vou ter que usar o protetor auricular. Se de forma adequada, ele pode ajudar, sim, a atenuar as consequências da PAIR, por exemplo. Agora, um EPI tipo cinturão de segurança, ele não evita a queda, mas ele vai diminuir as consequências da queda, a não ser que ele seja para restrição. Então, lembrando, o EPI é a última alternativa. E lembrando da eficácia, né? Eliminação em primeiro lugar, EPC em segundo, medidas administrativas e, por fim, a última, o EPI. Próxima. Agora, que pena que ficou ruim aqui essa apresentação, mas é importante lembrar o seguinte, com a relação da contratante com a contratada. Primeiro, a contratada deve fornecer para a contratante o inventário de riscos, ou seja, ela vai apresentar os riscos da atividade dela que ela vai apresentar dentro da obra. Em atividades, por exemplo, de grande porte, com muita expertise, vamos falar de uma atividade de grande porte, de uma construção de rodovia, onde você tem uma contratada especializada em fazer, por exemplo, túneis. Então, esse plano de ação dela também do PGR vai auxiliar a empresa nas medidas de proteção, porque ela detém a expertise. Outra coisa importante também é que a contratante tem que apresentar para a contratada os riscos inerentes à atividade que ela vai estar fazendo lá dentro. Imagina só, então, uma empresa que vai fazer um trabalho de pintura, e o risco inerente a um trabalho de pintura é a utilização da tinta e outros materiais. Mas se ela for fazer essa atividade em altura, em função daquela obra, ela está incorporando riscos novos e ela vai ter que, então, albergar essas medidas de proteção para contratar. E interessante, diz aqui na NR 18, que a contratante deverá incluir as medidas de proteção para a contratada. Já na NR1, esse texto, ela fala que a contratante poderá implementar essas medidas em relação à contratada. Então, diferentemente, ela vai dizer que eu preciso incluir as medidas para minha contratada. Próxima. Outra coisa importante que a gente tem que saber, a NR1, ela foi muito feliz nesse ponto, onde ela dá um tratamento diferenciado para as microempresas, empresas de pequeno porte e o microempresário individual. Por exemplo, o MEI, ele está dispensado da elaboração do PGR. Então, o microempresário individual não precisa elaborar PGR. No item 1811, ela diz que a dispensa do PGR não alcança a organização contratante do MEI, que deverá incluí-lo nas ações de prevenção do seu PGR. Então, quem contrata MEI vai ter que tratar ele como se fosse seu próprio empregado.
E lembrando, o Ministério do Trabalho, a Secretaria Especial de Prevenção do Trabalho, da Previdência e Trabalho, já expediram uma série de fichas de orientação sobre medidas de prevenção para mim, para diversos tipos de atividade, para carpintaria, trabalho com vidro e vários trabalhos que estão embutidos. Nesse link, vocês conseguem baixar todas essas fichas, que são muito, muito interessantes. Aproveitar para parabenizar os elaboradores desse trabalho, que está muito interessante. Próximo. Outra coisa importante, se eu tenho uma microempresa ou uma EPP, empresa de pequeno porte, grau de risco 1 e grau de risco 2, que ela declarar não possuir riscos químicos, físicos e biológicos, ela está liberada, ou seja, ela não é obrigada a elaborar o PGR. Vamos dar um exemplo, imagina um escritório de contabilidade com grau de risco 1 ou 2, e ela não vai ter esses riscos químicos, físicos e biológicos, então ela realmente não vai precisar elaborar o PGR. Próxima. Agora, se a empresa for microempresa, é uma empresa de pequeno porte que ela não possui SESMIT, olha, eu estou falando de um número gigantesco de empresas. Se ela optar pela ferramenta de avaliação de risco, ela vai estruturar o seu PGR através dessa ferramenta. Ou seja, o Ministério do Trabalho criou um link onde você vai lá e já existem esses links, não está pronto. Hoje, se você entrar, ela vai falar pelo menos do plano de gestão do combate à Covid. Mas você vai simular uma série de critérios, ela vai fazendo várias perguntas e você vai respondendo esses questionamentos e, no fim, ela vai dar um resultado dizendo, olha, a sua empresa não atende determinados requisitos, no seu plano de ação você vai ter que incluir isso, melhorar a proporcionalidade, treinamento, melhoria dos produtos, muito interessante. Isso está baseado numa norma da OIT, e é uma ferramenta que chama OIRA, lá na Europa, e ela está também muito interessante. Acho que se vocês tiverem a oportunidade de entrar e fazer uma simulação, é muito interessante, porque ela dá uma série de critérios que vocês podem até usar para vocês que forem elaborar o PGR, tá? Próxima. E aqui vamos fazer um pequeno exemplo, tá? Não sei se vai dar certo aí, se os links vão funcionar, mas imaginemos que a gente está agora numa situação, num canteiro de obra, onde eu tenho ali uma vala, uma abertura no piso, por exemplo. Eu vou tentar classificar esse risco baseado numa matriz de risco, que é uma das que estão referenciadas lá na ISO 31010. Então, eu vou buscar avaliar a probabilidade de ocorrência e a gravidade, a severidade do evento. Então, pensa bem, só dá um clique aí, vamos imaginar, o perigo é atividade próxima à vala. E eu tenho um risco de queda com danos para o trabalhador, que ele pode se machucar, sofrer ferimentos. Vamos ver se vai funcionar, dá um clique na tela. Porque ela tem que rodar Isso, pronto. Quando eu vou avaliar agora a probabilidade de ocorrência, lembrando, né, a probabilidade é em função de requisitos de norma. Como eu tenho uma abertura no chão, com circulação de pessoas, sem proteção, então aí eu tenho uma probabilidade que eu vou chamar aqui, nesse caso, como matriz 3x3, de muito provável. Agora, o dano, a gravidade, em caso de queda, por favor, mais um clique. Eu vou ter agora uma atividade que eu chamo de substancial. Atividade substancial, baseada naquele critério que o Rodrigo mostrou, ela não é crítica, mas ela é problemática aqui. Então, eu preciso tomar uma medida e a organização vai ter que fazer isso. Dá mais um clique agora, vamos piorar essa situação. Então, eu tenho aqui, olha, um nível, uma classificação de risco, que eu chamo de substancial. É alto, hein? Esse aqui eu tenho que implementar uma medida de proteção. Dá mais um clique aí. Quer dizer, no meu plano de ação, eu vou ter que implementar medidas com comprovação de eficácia. Essa é a novidade. Eu vou ter que mostrar que aquilo que eu estou fazendo realmente dá resultado. Mais um clique. Agora eu piorei a situação. Eu criei um elemento novo, onde o perigo agora vai ficar maior, porque em caso de queda, ele não vai ter só a queda, ele tem pérfuro cortantes aí. Eu vou aumentar o problema dele. Lembra que eu disse que era muito provável? Dá mais um clique. Eu continuo com a atividade muito provável, mas agora a gravidade aumentou. Mais um, por favor. Pronto, agora eu tenho um risco não aceitável. Eu considero isso grave, iminente risco. Eu preciso tomar uma medida imediata. Lembrando que eu tenho... Pode dar mais um clique? Então, eu tenho aí um risco que ele é não aceitável, ele é intolerável, é um risco crítico. Eu vou ter que tomar uma medida imediata. O que eu posso fazer baseado naquelas medidas
na hierarquia. Eu posso eliminar essa abertura de vala? Não, nesse caso. Então, eu vou usar a proteção coletiva. Vamos ver se eu consigo botar uma proteção. Ah, não, peraí, vamos fazer o seguinte, de trás para frente. Vamos imaginar agora uma proteção. EPI aqui eu não consigo, né? Também. EPI não vai resolver o problema. Não é um capacete, é um calçado que vai minimizar, né, mitigar em caso de acidente. Mas vamos pensar agora numa medida administrativa. Próximo. Olha só. Com a medida administrativa, eu estou reduzindo agora a probabilidade do evento. Mas se ele vier a cair, a gravidade vai ser a mesma. Então, com essa medida, por exemplo, sinalização e barreiras que não são proteções coletivas, eu alerto o trabalhador da existência do buraco. Vamos lá, clica. Eu tenho agora, ela ficou improvável, podia dizer que até era pouco provável, mais um. E eu tenho uma atividade moderada. Eu consegui mitigar um risco que era não aceitável para uma moderada, mas eu acho que eu podia dizer que ele era substancial aí no caso também, de alguma forma. Vamos lá. Então, essa é uma medida administrativa. Eu posso também fazer um DDS, um alertar, né? Mas ela, em termos de eficácia, não é uma medida robusta, como, por exemplo, uma proteção coletiva. Vamos lá para outra agora. Então, eu tenho aí agora um risco que virou moderado. Mais uma. Olha só. Essa medida administrativa, ela tem um problema. Eu preciso do que a gente chama uma disciplina operacional. As pessoas, então, os trabalhadores têm que ser treinados, eles têm que ter habilidade e têm que ter atitude. Por exemplo, o treinamento é ter informação. Então, ele tem que saber. Agora, a habilidade é saber fazer. E a atitude é querer fazer. E esse é um grande problema. Esse é o calcanhar de Aquiles das medidas administrativas. Próximo. Então, agora, eu coloquei aí uma proteção coletiva, onde eu reduzi a altura de queda e eu eliminei o pérfuro cortante. Pode clicar de novo. Eu continuo com ela muito provável, porque a queda pode existir, mas ela já vai ser moderada. Então, a probabilidade ficou a mesma, mas eu mitiguei a severidade. Então, eu fiz um controle de severidade na minha matriz. Próxima. Pronto, mas continuo com risco substancial, que não é bom. Vamos tentar outras medidas, então. Proteção coletiva agora da forma correta. Mais um. Agora sim eu coloquei proteção coletiva. Mas temos um problema. Essa proteção coletiva, ela faz o que agora? Clica, por favor. Eu mexi na probabilidade de ocorrência. Agora a queda ficou improvável dentro dessa minha matriz. E a gravidade, mais um, continua moderado, porque se existir a queda, então eu tenho lá agora um padrão aceitável. Quando eu tenho um risco moderado, a organização vai avaliar prós e contras, né, de eu implementar mais uma medida de proteção, ou se essa eu considero bastante suficiente. Clica mais um, por favor. Agora eu tenho aí, então, um moderado, um risco menor. Mais um. O grande problema também é o seguinte, o projeto atende o propósito, ou seja, o que é o meu propósito? Dar segurança para o trabalhador. Eu tenho que ter um projeto com resistência mecânica para isso. E ela foi instalada corretamente e ela funciona de forma eficaz, porque simplesmente uma instalação não diz que ela vai funcionar, ela precisa atender requisitos técnicos. Mais um. Então, eu tenho que ter condições de mostrar e comprovar sua eficácia. Isso eu faço também ao longo do tempo, baseado em indicadores. Mais um. Tempo de concepção da instalação é outro problema. Eu tenho lá minha abertura no piso. Quanto tempo vai demandar para eu fazer a proteção e instalar? Então, naquele período que eu não tenho a proteção efetiva coletiva, eu posso usar temporariamente uma administrativa enquanto eu não implemento a medida definitiva. Mais um. Aqui eu tenho outra sistemática de proteção, onde eu consegui fazer uma proteção, onde eu consigo, inclusive, permitir a passagem. Então, eu tenho aqui, eu tapei o buraco, mas lembrando, a proteção coletiva tem que obedecer os mesmos critérios. Projeto, resistência mecânica, e está firmemente fixado. Aqui, de novo, por favor, clica. Eu tenho aí baixa probabilidade e moderada gravidade. Ótimo. Perfeito. Mais um clique. Mais um. Eu tenho, então, um padrão já moderado. Então, eu tenho um resultado aí. Isso vira um procedimento dentro da minha obra para não permitir nunca uma não conformidade também legal, que a norma pede proteção coletiva quando tiver risco de queda, não é? Próxima. Então, lembrando, eu tenho que levar em conta
um fator de degradação da barreira. Quando eu digo barreira, eu digo a medida de proteção que eu implementei. Porque com o tempo, essa medida de proteção pode não ser tão eficaz. Ou evoluções tecnológicas permitem que eu implemente uma medida mais efetiva. Então, ao longo do tempo, a gente deve comprovar com indicadores a eficácia das medidas implementadas. E lembrar a hierarquia das medidas de controle. Então, lembrando outra coisa para vocês. Imagina que você está fazendo lá o seu PGR e buscando todos os perigos, mas você tem indicadores dentro da sua empresa, com taxas de gravidade, taxas de frequência, que mostram que, por exemplo, você teve, no ano anterior, vários eventos de perfuração do pé com prego. Puxa vida, isso demonstra um problema na sua obra de falta de limpeza e organização. Então, eu posso procurar fazer o seguinte, oferecer, então, um EPI com palmilha, ou melhorar a organização e eliminar pela raiz, eliminando a possibilidade de ter prego, retirando pregos e tábuas e rebatendo esses pregos. Então, eu consigo melhorar isso aí, mas ao longo do tempo, sempre lembrando, eu tenho que procurar sempre as medidas no topo da hierarquia. Se eu estou usando EPI hoje para essa atividade furo no pé, ela é provisória, enquanto eu não melhoro as condições da minha gestão. Então, isso é importante. O que a gente quer? Que ao longo do tempo, as empresas tenham indicadores mostrando que essas medidas implementadas no plano de ação mostrem resultados reduzindo os índices de acidentes e doenças. Ok? Próxima. E agora já encerrando, tá? Então, lembrando aqui, como a gente pode melhorar os indicadores de segurança e saúde nas obras? Primeiro, fazendo um bom planejamento e organização do trabalho, com eliminação de perigos em primeiro lugar, redução de riscos e uso de EPC, equipamento de proteção coletiva, como estratégia de prevenção e não EPI. A responsabilidade tanto empresarial quanto profissional na elaboração do PGR, ou seja, os empresários têm que apresentar condições, ele tem que ajudar a empresa com recursos, apoio, para que aquelas medidas sejam bem feitas e contratar bons profissionais que vão implementar essa sistemática dentro do canteiro de obras. A alta direção também tem que encarar a segurança e saúde como valor. Tanto como valor é elaborar, fazer prédios bem feitos, fazer obras boas, obras lucrativas e que satisfaçam o cliente. Segurança e saúde do trabalho tem que ser valor da empresa, tem que ser sempre lembrado. Por exemplo, quando um trabalhador, um líder, por exemplo, vai falar, olha, você faça tal atividade. Ele vai dizer, você tem que fazer essa atividade lembrando sempre dos requisitos de segurança, isolamento de área, uso de EPI e assim por diante. A participação das lideranças no processo, principalmente a média liderança. Dentro de um canteiro de obra, o mestre de obra e o encarregado são fatores fundamentais para êxito em qualquer sistema de gestão. Eu posso ter sistemáticas de gestão fantásticas, levantamento de perigos, classificação de riscos, mas se essa média liderança não aceitar ou não vestir a camisa, não aderir à sistemática, a coisa não vai funcionar. Por isso, para mim, uma chave no sucesso da implementação de qualquer sistema de gestão é ter mestres de obras, encarregados engenheiros como lideranças para dar o exemplo no controle da segurança. E outra coisa importante, a participação do trabalhador. O trabalhador tem que ser ouvido, porque em 35 anos de Ministério do Trabalho, eu fiscalizei tantas obras e via que muitas medidas implementadas dentro do canteiro de obra eram ideias surgidas de um trabalhador. Então, esses trabalhadores, eles detêm o conhecimento, eles têm a expertise da sua atividade, tá ok? Então, é importante. Nesse resumo que eu fiz, a gente pode dizer da necessidade. Peço desculpas que ficou distorcido aqui o tamanho das letras, tudo, né? Próxima. Agora uma frase final que eu acho fantástica. Investir recursos em boa gestão de segurança e saúde do trabalho, treinamentos, investir em projetos adequados, equipamentos e produtos seguros e bom ambiente de trabalho nunca é um desperdício. Próxima. Uma vida perdida, sim, é. Ok? Gente, obrigado. Próxima. Encerramento. Peço desculpas aí pela atrapalhada aí na apresentação, mas acho que até atingir e conseguir fazer no tempo adequado, não é, Bacili? Com certeza. Jean, você foi, olha, 30 minutos em cima. Você deve ter mais cronometrado aí, né? Com cronômetro. Jean, muito obrigado pela sua participação. Eu gostaria também que aparecesse em tela também o Rodrigo,
para fazer o fechamento com a gente, né? Nós estamos a 3 minutos do encerramento. Olha, que pontualidade, isso que é treinamento. Nós treinamos várias vezes antes, né? Trabalhar com pessoa assim é muito fácil, né? Ó, o que tem, eu estava vendo aí no chat, né, do YouTube, o que tem de parabéns para vocês dois é impressionante, né? Eu tinha certeza e realmente foi um sucesso, né? Eu quero agradecer também ao Robson novamente. O Haru fez um agradecimento, mas eu quero agradecer ao parceiro Robson. Ele é um parceiraço também, e ele, conforme a apresentação de vocês, ele com muita competência, ele já foi respondendo as perguntas, né? Tem aqui, ó, um monte, vocês estão vendo agora, Gabriel Dias Tavares, ótima apresentação, e assim por diante, todo mundo parabenizando e agradecendo a maneira que vocês colocaram, né? A Enete Medeiros dando parabéns a todos, né? Mas eu queria fazer uma pergunta aqui, que eu acho que é uma pergunta de muitos, né? Posso ter mais que um PGR por estabelecimento? Vai lá, mestre Rodrigo, foi o homem que escreveu a norma. Então, a gente, no desenvolvimento da norma, Basílio, o que nós colocamos, né? Existem empresas que têm um complexo industrial enorme, né? E para se gerenciar esse complexo industrial, ela pode dividir o seu PGR por os setores ou unidades operacionais. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar aquele PGR que seria único da empresa e dividir em PGR setorizados. Eu tenho um PGR do setor de cocaria, PGR do setor A, B e C, ela pode fazer essa divisão, né? Que ao somar esses PGRs individuais, eu vou ter o quê? O PGR da empresa como um todo. Então, ela pode dividir, sim, esse PGR, né? Mas isso, ela tem, sempre lembrando, tem que representar todas as suas atividades. Tá, e nós estamos, antes de passar a palavra para que vocês encerrem aí, dando um breve alô final aí para todos, né? Mais uma pergunta. O prazo de 3 anos para revisitar a avaliação de riscos é só para organizações com sistemas de gestão em SST certificados? Essa é uma pergunta que muitos fizeram. Perfeito, Basílio. A norma, ela estabelece que essa avaliação de risco para todas as empresas, né, ela tem que ser feita no mínimo a cada 2 anos, ou quando ocorrer alguma das situações previstas em norma. Então, o que acontece? Tipo uma mudança de um processo, então um material novo, eu tenho que continuamente avaliar os riscos do meu cenário que eu estou analisando, né? Bom, se nada disso acontecer que está na norma, aí sim eu tenho um prazo de no mínimo de 2 anos. O que foi colocado aí para as empresas que possuem um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho certificado, né? Um exemplo que eu trago para todos, uma ISO 45001 é uma norma de gestão em segurança e saúde do trabalho que ela é certificável, né? E eles vão ter um prazo maior. Aí esse prazo dilata de 2 para 3 anos. Só quero lembrar o seguinte, como ela tem um sistema de gestão certificado, né, ela faz essa avaliação de risco também continuamente, né? Acho que ela nem vai usar o prazo, porque continuamente ela vai fazer reuniões de análise crítica, vai fazer auditorias internas. Então, isso é um prazo que só foi mais no intuito de, olha, temos um sistema de gestão de segurança e saúde do trabalho que poucas pessoas conhecem, né? Acho que é importante falar isso. Temos normas que são certificáveis, né? Tanto normas ISO ou normas setoriais, você tem exemplo da Biquim, que tem uma norma própria também, né, na indústria química, e é um exemplo aí que eu trago para você, Basílio. Legal, obrigado. Jean, não poderia ficar sem uma pergunta para você também, tá bom? Bom, se a construtora não precisa elaborar o PGR enquanto o PZMAT está em vigor, né, as contratadas terão que elaborar o PGR? Essa exceção foi aberta para a construtora. O PGR, eu preciso desse PGR, eu preciso elaborar, porque lá está o plano de ação. Lembra que o plano de ação ajuda a mitigar também, ou reduzir os problemas de doença ocupacional. Então, ela vai trabalhar junto com o PCBSO. Então, é um programa de saúde ocupacional, de segurança e saúde ocupacional. Então, eu não posso deixar de fazer em função disso. Então, é um programa. E lembrando que o PGR, a gente pode dizer que ele é atemporal, né? Ele tem data para iniciar, mas não tem data para acabar. Ele vai rodar o PDCA o tempo todo.
Isso é fundamental. E eu queria só também dar um detalhezinho, que eu acho que eu esqueci de falar na apresentação. Eu acho que um grande problema que a gente vai ter hoje, que a gente vê que muitas empresas têm dificuldades de começar a implementar o PGR ou até elaborar o PGR. E aí eu acredito que as contratadas, em função do seu porte e tal, elas vão ter uma dificuldade muito grande. Então, essas empresas contratantes vão ter que orientar essas contratadas a fazer o PGR de forma adequada. E na construção civil, isso vai ser ainda mais complexo, porque nós temos empreiteiras que elas vão ter que reaprender a fazer gestão, ou aprender a fazer gestão finalmente, né? Então, esse vai ser um grande problema. As contratantes vão ter que ter a paciência e a organização de orientar as contratadas para trazer um inventário minimamente utilizável, tanto para eles e que sirva também para a construtora. Legal. Eu vou depois, na medida do possível, nós vamos passar para vocês as perguntas que ficaram sem resposta, para que vocês possam responder. Legal. E passar para que a Denise mande para as pessoas que fizeram as perguntas. Rodrigo, por favor, eu gostaria agora que você usasse da palavra para se despedir, por favor. Obrigado, Basile. Um abraço, Jean. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade de apresentar para vocês uma outra maneira, né? A gente fala muito da norma, da NR1, dos processos, dos requisitos legais. Eu pude aí apresentar de maneira mais prática, né? Um passo a passo. Eu acho que isso tende a ajudar as pessoas a implementarem, né? Essa mudança normativa, ela é o começo, né? A NR1 agora ela tem um papel fundamental na gestão do risco ocupacional, né? E aí temos aí, deixo um lembrete a todos os profissionais que acompanhem as mudanças normativas das outras NRs, né? Nós temos outras normas que estão sendo revisadas, e isso é uma aprendizagem que nós temos que ter continuamente, né? Sempre ler nova norma, buscar conteúdos, eu acho que isso é importante, Brasília, mas eu agradeço de coração a oportunidade. Jean? Olha, primeiro, uma honra, uma satisfação fazer parte desse painel com pessoas com técnicos tão de primeira linha e pessoas fantásticas. Me sinto honrado de verdade de fazer parte desse painel, estou muito feliz. E cumprimentar todos os presentes. E lembrando, né, o PGR está vindo aí, vamos estudar, vamos nos preparar. E é um processo de melhoria contínua, tá? Se vocês acharem que não estiver bom, ótimo, porque a gente vai melhorar sempre. Legal. Muito obrigado novamente, Gianfranco. Rodrigo, muito obrigado. Foi muito importante, eu tenho certeza que todos gostaram da apresentação, foi excelente, muito bem explicativa. E agora eu me despeço de todos, agradecendo a presença aí, e na parte da tarde teremos aí a continuação com o 3º e 4º módulo, com palestrantes também brilhantes que vão dar continuidade a esse 6º encontro, né? Agora eu vou pedir para a Denise fazer o encerramento. Denise, por favor, obrigado aí a todos, e bom almoço.